Então vamos lá. A palavra ontologia, ela significa o estudo do ser. O coach ontológico, ele nasceu no Chile, na época da ditadura, pelo Julio Olaya e Rafael Echeverría. Ambos tiveram que ser exilados do Chile. Eu não lembro exatamente o ano, tá? Mas eles tiveram que ser exilados. Um foi morar no Colorado, Estados Unidos, o Julio, e o Rafael foi para a Espanha. Então, existe essa escola tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha. A minha formação eu fiz no Chile, que a escola do Julio continuou com o Chile, tá? E no coaching ontológico, a gente trabalha a coerência de 3 grandes distinções. A linguagem, isso quer dizer o quê? O que o meu coach me conta da história dele. As emoções, o que ele sente a partir do momento que ele está contando a história dele. E o corpo, o que o corpo dele me conta, que muitas vezes ele não me conta. Então, por exemplo, numa parte desse curso, a gente faz práticas com o cavalo, né? Tanto o cachorro quanto o cavalo respondem aos nossos comandos por uma coisa que se chama ressonância límbica, né? O cachorro sabe quem tem medo de cachorro, sem a pessoa precisar falar, eu tenho medo de cachorro. Né? Ele simplesmente chega e ele sabe. E é muito isso que a gente desenvolve. Então, nos atendimentos, por exemplo, eu sinto dores no meu corpo, que eu me questiono na hora que eu sinto, eu falo, isso é meu ou é do meu coach? Puta, se eu sei que é algo que eu nunca tenho, daí eu entrego para o meu coach. Olha, eu estou sentindo uma dor muito forte em tal região. Isso faz sentido para você de alguma forma? Geralmente a batata faz. A minha respiração travou. Nossa, minha respiração trava sempre, Joana. Então é muito bonito porque a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade de até corporalmente estar a serviço do outro no processo dele. Por que é importante? Por que a gente acredita que é importante trabalhar essas 3 coerências? Muitas vezes eu tenho uma pessoa na minha frente me contando, por exemplo, um executivo me contando que ele precisa ir mais para uma visão estratégica, que ele precisa dar um passo na liderança dele. Ele precisa sair de um líder que trabalha o dia a dia e que entrega para alguém que começa a ocupar um papel de chefia e começa a ter que desenvolver outros profissionais. Só que ele está o tempo inteiro, ele continua na agitação corporal e aquilo dá prazer para ele, de correr atrás do próprio rabo, de resolver os problemas e de alguma forma ser centralizador com as atitudes, com as realizações. Então existe um trabalho que é não só, apesar daqui ele ter entendido que ele precisa mudar, né? Se ele quer crescer ele precisa mudar, mas ele continua muito apegado àquela coisa de sobreviver, de superar, Então a gente faz todo um trabalho que como é que é dar uma pausa, muitas vezes a gente treina a respiração, né? Veio o problema, não mete a mão e logo vai resolver. Dá um passo para trás, respira, pratica a respiração, pratica se observar. E daí o próprio corpo começa a desacelerar desse lugar tão acelerado. E daí ele começa a integrar, né? E daí vem o emocional, nossa, mas eu fico desesperado se eu não controlo, eu fico desesperado se eu não faço isso. E daí então a gente vai trabalhando a coerência que ele sabe que ele já precisa mudar para um lugar, um corpo que dê estrutura para ele, para essa pausa, e como é que ele dialoga com todos os fantasminhas que vão aparecer no corpo dele, na emoção, no mundo emocional dele, a ansiedade, o ritmo acelerado, a raiva, né? Muitas vezes tem muita potência de raiva, e a raiva é uma emoção maravilhosa, né? Tem muita potência de raiva, tá bom, mas vamos abaixar esse fogo aí para dar vazão para outras emoções. E aí a gente vai fazendo esse trabalho e vai chegando em um outro lugar. Ok? Então esse é aí o grande trabalho da ontologia e são aí os 3 pilares que a gente trabalha. E eu acho que hoje eu vou encerrando por aqui.